Versículo 17. Nós vamos iniciar por esse pequeno versículo hoje. Acharam? Amém? Vamos ler? É pequeno. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura ela é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus, ele tem um convite através dessa palavra para toda a humanidade. Se eu e você, nós estamos aqui nessa noite, é que esse convite ele foi estendido para minha e para a sua vida. Certamente você foi alcançado e recebeu de Deus, recebeu do Pai esse convite, amém? Então eu vou repetir. Se você está aqui nessa noite, amém? Em nome de Jesus, é porque certamente Deus ele quer te fazer ou já te fez um convite precioso que pode mudar e transformar a sua vida. E qual que é esse convite, irmãos? O convite de estar em Cristo. O convite de permanecer nele. O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é entregar a nossa vida a Ele. Estar em Cristo é você passar a andar com Ele. Estar em Cristo é você aprender a ouvir a voz dEle. Estar em Cristo é você aprender a obedecer ao comando dEle, ou seja, à vontade dEle, às leis dEle, os mandamentos dEle. Estar em Cristo é você entender que você não está mais sozinho nesse mundo. Seja você quem for. Pastor, eu sou solteiro, eu sou sozinho, sou abandonado, sou órfão, não tenho pai, não tenho mãe. Estou aí sozinho e perdido. A partir do momento que você aprender a estar em Cristo, você tem que entender que você nunca mais vai andar sozinho. Mas agora você tem um Deus, um Pai, um amigo, que continuamente Ele vai cuidar de você. Ele vai sustentar você nos momentos mais difíceis. Ele vai lutar as suas lutas. Ele vai guerrear as suas guerras. Ele vai vencer por você quando você achar que as suas forças se acabaram. Isso é estar em Cristo, amém? Quantos aqui entenderam o que é estar em Cristo? Então a palavra do Senhor ela faz um convite, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E muitas vezes, ou talvez eu e você, um dia nós não conhecíamos a Cristo. Quando nós não conhecíamos a Cristo, o que nós fazíamos, irmãos? Nós andávamos e trilhávamos o nosso próprio caminho, não é verdade? Nós ouvíamos a voz de quem? Nós ouvíamos a voz do nosso próprio coração. Um grande erro, que às vezes muitos não sabem, mas é um grande erro ouvir a voz do seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso e terrivelmente corrupto. Possivelmente nos fará tropeçar. Mas quem não está em Cristo, quem ainda não anda com Cristo, ele caminha os seus caminhos e ouve a voz do seu coração. E automaticamente ele passa a obedecer e a realizar os desejos da sua carne. Aquilo que mais lhe agrada. Aquilo que mais ele tem vontade de fazer, porque ele acha que essa é a única forma de verdadeiramente ser feliz. E certamente uma pessoa que não conhece a Cristo, ele vive uma vida dissoluta. Ele vive uma vida de qualquer jeito. Ele vive uma vida mergulhado no pecado. Qual pecado, pastora? Matar, roubar e prostituir? Não, não são só esses pecados. O pecado da mentira, o pecado da contenda, o pecado das facções, rebeliões, o pecado de você não nunca reconhecer, honrar, submeter, né? O pecado sim da prostituição, da pornografia. Quem vive uma vida sem Cristo, ele vive uma vida mergulhado no pecado. O pecado da omissão. Você sabia disso? Às vezes a gente pensa assim: eu aceitei Jesus, não roubo mais, não roubo, não prostituo e não mato. Então, graças a Deus, estou no caminho certo. Mas a gente tem que entender, quando a gente começa a andar com Cristo, que Cristo ele tem uma palavra de vida e de direção para mim e para a sua vida. E Ele começa a nos ensinar o caminho que nós devemos andar. E quando a gente começa a mergulhar nele, a gente começa a observar que tem muito mais que nós devemos aprender e viver todos os dias para levar uma vida santificada, de modo que agrade a Deus.
E o pecado da omissão é um dos pecados mais comuns. E por não ser um pecado relativamente grande ou feio, a gente acaba se submetendo. Qual que é o pecado da omissão, pastora? É o pecado daquilo que eu sei que eu posso fazer, mas não faço. Que eu sei que eu preciso fazer, mas não quero. Não faço, não me submeto, não ajudo, não faço bem. Sabe, não estendo a mão, não me posiciono, ando sempre em cima do muro. E já tem uma historinha que eu não vou contar, que não estava no cronograma, que quem está em cima do muro já tem um lado. Já tem um lado, né? Andar em cima do muro, a gente pensa, vou ficar em cima do muro para não desagradar um nem desagradar outro. Mas a Bíblia já nos ensina que com Deus é sim, sim, não, não. Em cima do muro, provavelmente não agrada a Deus. Amém? E aí a gente precisa entender que muitas vezes nós vivemos um dia, não hoje talvez, mas vivemos um dia esses pecados. Uma pessoa que não vive uma vida estando em Deus, ela vive uma vida aprisionada. Aprisionada onde? Dominada pelo medo, dominada pela insegurança, dominada pelas suas próprias vontades, dominado pelo orgulho, dominado pelos complexos. Ele vive uma vida dominado. Ele não consegue dar um passo, ele não consegue fazer nada, porque existe algo dentro dele que bloqueia. Algo ruim, algo negativo, uma dor, um sofrimento, um trauma. Algo que bloqueia e ele não consegue reagir e avançar nunca na vida dele. Então viver uma vida sem estar em Cristo é uma vida, muitas vezes, onde nós somos dominados por algo que não é bom e que não é a vontade de Deus. Porém, esse texto que nós lemos, de 2 Coríntios 7,17, vai dizer assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse texto, além de fazer um convite para toda a humanidade, ele vem também nos trazer uma grande promessa. Qual promessa? A promessa de vivermos algo novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. A promessa de vivermos uma nova vida. A promessa de sermos uma nova criatura. A promessa de andarmos em novidade de vida. Porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas. O nosso Deus é um Deus de transformação. É um Deus de mudança. Então tudo que Ele quer e deseja para mim e para a tua vida é que nós vivamos uma vida crescente, gradativamente crescente, todos os dias, sendo melhores, todos os dias, avançando um pouquinho, todos os dias, vivendo algo novo, sobrenatural, da parte de Deus. Amém? Eu não sei se você que está aqui hoje, você já tomou essa decisão na sua vida. Qual decisão, pastora? De estar em Cristo. Todos os dias, todos os cultos, no final do culto, nós ministramos uma palavra e fazemos um apelo. Esse apelo é para quê? É para que você que entende, que quer e precisa viver algo melhor, algo maior, não lute mais sozinho, não permaneça mais sozinho, mas entenda que existe um Deus, um Pai, um amigo que quer estender a mão para você e quer passar a caminhar e andar junto com você todos os dias, para te fazer mais que vencedor em todos os momentos da nossa vida. E nos fazer mais que vencedor significa que nós vamos ter uma luta para lutar, vamos ter uma guerra para guerrear, porém nós vamos ter um Deus, nós vamos ter um Senhor que vai estar conosco e que vai nos garantir a vitória. Eu não sei se você já tomou essa decisão na sua vida. Eu não sei se você já fez isso quando você entrou nessa igreja e você falou, gostei do ambiente, gostei da palavra, vou continuar vindo aqui. Eu não sei se você já fez isso, mas eu sei de uma coisa, que a Bíblia nos garante que essa é a maior e a melhor decisão que todo ser humano ele pode tomar na sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que só é possível ter transformação se eu estar em Cristo. A Bíblia diz que só é possível viver em novidade de vida se eu aprender a estar em Cristo. Só é possível experimentar e usufruir de coisas novas, de coisas sobrenaturais, se eu estar em Cristo. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar se posicionar, fazer essa escolha importante na sua vida e dizer sim para o Senhor e querer e desejar andar nele. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele é a luz do mundo e todo aquele que está nele não anda mais em trevas, mas ele anda na luz.
E quando essa luz ela entra na nossa vida, ela ilumina a nossa mente, ela abre os nossos olhos e nos faz enxergar quem nós éramos e o que precisamos mudar em nós para que possamos ser transformados e viver as novidades de Deus. Isso significa que você nunca mais vai estar perdido, irmão. Optar e decidir estar com Cristo significa que você nunca mais vai andar perdido, que você nunca mais vai andar em trevas. Pode ser até que você passe dificuldades, pode ser até que você passe aflições. Você vai ter certamente uma direção de Deus, porque a luz do Senhor, ela é suficiente para te guiar e te conduzir ao mais alto nível de relacionamento, intimidade com Ele. Amém? Em nome de Jesus. Então, se estamos aqui nessa noite e ainda não tomamos essa decisão, talvez essa seja a noite. Talvez esse seja o momento que nós precisamos dizer sim para o Senhor. Que nós precisamos dar o nosso passo, porque o Senhor Jesus, Ele deseja fazer coisas novas na minha e na sua vida, em nome de Jesus. E esse mesmo texto, ele fala de um convite, ele fala de uma promessa, mas ele também te dá a direção e te diz o que você precisa fazer para que você ande em novidade de vida. E a palavra do Senhor vai dizer assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. A palavra do Senhor vai falar para mim e para você nessa noite, que tudo que for velho, tudo que for passado, tudo que aconteceu ontem, tudo que aconteceu há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos atrás, coisas velhas, coisas passadas, coisas que já foram, elas não podem mais fazer parte da nossa vida, porque o Senhor tem coisa nova para realizar em mim e em você. Sabe o que Deus está dizendo para nós, irmãos? Que nós devemos nos esquecer e tirar do nosso coração coisas que estão ocupando o lugar daquilo que o Senhor quer fazer de novo, daquilo que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. E muitas vezes Ele não consegue fazer, porque esse lugar está ocupado, esse lugar está preenchido com um monte de coisa passada, que nós vivemos, que nós sentimos, que nós sofremos, e nós não estamos dando a liberdade para que o Senhor venha e conclua a obra que Ele iniciou. Aí Paulo, ele vem lá no livro de Colossenses 3:9, diz assim para mim e para você: que nós possamos nos despir do velho homem. E aí ainda Paulo, ele vem lá em Efésios 4:24 e fala assim: e também que nós possamos nos revestir de um novo homem. Paulo, ele vai falar que nós possamos nos despir do velho homem e que nós possamos nos revestir do novo homem. Qual homem? Esse que você está sendo forjado em Cristo. O novo homem segundo a justiça e santidade de Deus. É isso que fala a palavra. O que significa, querido? Que eu e você precisamos, essa é a minha parte e é a sua parte. O Senhor nos faz um convite, o Senhor nos faz uma promessa, mas Ele fala assim: olha, para que faça isso, para que eu realize isso, para que você viva isso, você vai precisar se despir do velho homem. Qual o velho homem? O velho homem com as velhas práticas. Sabe, tudo aquilo que eu fazia, tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que eu gostava, é necessário se despir. Despir-se fala de renunciar. Despir-se fala de abrir mão. Fala de colocar para fora, de tirar da minha e da sua vida. Por isso que Paulo fala que depois de você se despir, aí você tem que se revestir. Revestir é vestir novamente. Agora você veste uma nova roupa. Agora você veste uma nova conduta. Agora você veste-se do novo pensar, novo agir, de um novo caminhar, de um novo proceder em Cristo Jesus. É isso que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você. E aí eu queria focar nisso, naquilo que você nessa noite precisa despir-se, daquilo que você precisa aprender a renunciar.
daquilo que você precisa aprender a abrir mão, daquilo que não faz mais parte da sua vida, mas você tem carregado com você todos os dias. E aí você fica se perguntando, por que nada acontece? Por que não acontece transformação? Por que as coisas não mudam? E a gente fica se perguntando. E Deus está falando comigo e com você hoje, porque você ainda não deu lugar. Porque você ainda não deu espaço. Porque esse lugar aí que é para ter as novidades de Deus ainda está ocupado com as velhas coisas, com o meu e com o seu passado. Aí a palavra do Senhor lá em Isaías 43 vai dizer assim, 43:18: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. O Senhor está falando para mim assim, olha, não adianta ficar vivendo de passado. Não adianta ficar considerando aquilo que já foi. Ai, fulano de tal era tão importante na minha vida. Por que ele saiu? Por que ele foi embora? Por que teve que agir assim? Por que me traiu? Por que me virou as costas? E a gente fica não apenas lembrando, entenda, porque o problema não é lembrar. O problema é remoer. O problema é sofrer com isso. O problema é todos os dias você se matar, você sabotar os planos de Deus por aquilo que ainda está dentro de você, mas que não existe mais. E você com a sua mente doente, com a sua mente ferida, você fica todos os dias se sabotando. Por que fulano fez isso comigo? Por que essa situação me aconteceu? Por que isso? Por que aquilo? E Deus está falando para mim, para você, olha, não adianta mais, irmão. Passou. Não vos lembreis daquilo que passou, muito menos considere aquilo que já não existe mais, aquilo que já não tem mais. Essa pessoa não faz mais parte da sua vida, para de lembrar dela. Essa situação já foi, já aconteceu, você está vivo, de pé. O Senhor te levantou, talvez para viver algo novo, mas você não tira, você não arranca, você não se deixa se despir. Você não consegue, amém? E o Senhor está falando que nós precisamos agir assim. Eclesiastes 7:10 vai dizer assim, ó, nunca diga uma frase do tipo, por que os dias passados foram melhores que o de hoje? A palavra do Senhor está falando assim, ó, não se pergunte isso, não fique se questionando. Não fique se sabotando, querendo que volte atrás o que já foi, aquele tempo que foi bom, aquela pessoa que eu amei, aquele sentimento que me destruiu. Deus está falando assim, não adianta a gente ficar lembrando, ou se perguntando, ou se questionando sobre essas coisas. Aí a palavra mesmo responde, por quê? Porque não é certo fazer esse tipo de coisa. Eclesiastes 7:10. Por que eu não posso fazer esse tipo de coisa, irmão? Porque todas as vezes que eu questiono o que foi bom, eu estou desacreditando que o Senhor pode fazer melhor. Todas as vezes que eu questiono o que eu vivi, que foi legal, que foi tempos bons, dias bons, eu estou duvidando, será que Deus pode fazer de novo? Ai, será que isso pode voltar a acontecer? E Deus está dizendo, não pode voltar a acontecer, porque Ele não é o Deus das mesmas coisas, Ele é o Deus de coisas novas. Ele é o Deus de coisas melhores, Ele é o Deus de coisas maiores, e às vezes a gente não consegue compreender a grandeza e a profundidade do Deus que nós servimos. E aí a gente fica na nossa própria visão, na nossa própria limitação. A gente fica no nosso próprio espaço, no nosso quadrado, e não dá lugar para que Deus haja, para que Deus faça, para que Deus aconteça. E Ele está falando assim, ó, chega disso na minha e na sua vida. Chega disso, querido. O que passou, passou. Sabe o que aconteceu 1 minuto atrás? Foi passado. Se não foi bom o suficiente, esqueça. E se foi bom o suficiente, esqueça também. E se prepare para algo novo que Deus Ele quer realizar na tua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. É a partir de hoje. Eu não sei se você já passou por essa situação de você estar num ambiente, num lugar legal. Você sai com a sua mulher ou faz uma surpresa para ela. E aí você chega num lugar, sei lá, qualquer lugar. Já aconteceu comigo. Aí você chega assim, eu preciso tirar uma foto. Eu preciso registrar esse momento, né? Eu não posso deixar passar batido esse momento. Aí você pega o celular e fala, vou tirar uma foto. Quando você vai tirar a foto, aparece uma mensagem assim, ó.
Não é possível armazenar a foto porque está com falta de... Não tem mais espaço na memória. Irmão, pode ser memória, pode ser pendrive, pode ser HD, pode ser a maior tecnologia. Ele tem um limite. Ele só cabe até o limite para que ele foi programado. Amém? Comigo e com você não é diferente. Nós somos seres limitados nessa terra. Nós somos seres limitados. Apesar de que o nosso cérebro e o nosso coração pode armazenar muita coisa, chega um momento na nossa vida, irmãos, que se a gente não fizer uma limpeza, se a gente não fizer um reset, se a gente não apagar, não esquecer, não deixar de lado, a gente endoida. A gente parece doido de pedra na rua. Quem aqui já se pegou como um doido de pedra? Falando sozinho, né? Às vezes reclamando do nada, não tem paciência, é intolerante. A gente não consegue mais absorver nada. Acabou a paciência, acabou. A gente não tem mais facilidade de absorver, por mais que seja bom. Às vezes alguém está tentando introduzir algo bom na gente, está tentando oferecer para a gente algo bom, mas a gente fala, não quero, não precisa, deixa eu me viro. A gente fica o tempo todo assim, por quê? Não tem mais espaço. Chegou a hora, tem horas, irmãos, que é necessário. Tem horas que é necessário fazer uma limpeza. Tem horas que é necessário, querido, pegar tudo aquilo com que nós estamos envolvidos. Às vezes tem momentos na nossa vida que nós estamos tão envolvidos com as coisas que já passaram, tão comprometidos com a nossa dor, com o nosso sofrimento, sabe, com os nossos traumas, com os nossos complexos, com aquilo que não aconteceu, com as frustrações da vida, que nós não conseguimos mais absorver algo bom e novo que Deus quer fazer na nossa vida. E é aí que está o grande problema, porque quando isso acontece, nós não conseguimos usufruir daquilo que Deus quer fazer todos os dias. Sabe, hoje Deus te deu um grande presente, o presente da vida, o presente do dia. Hoje você não precisou estar num velório de alguém que você ama. Hoje você não precisou estar dependendo de alguém para cuidar de você, e nem tendo alguém de repente na sua casa que você tem que cuidar todos os dias. Hoje você acordou, deu um beijo nos seus filhos, estavam todos saudáveis. Hoje, agora, por exemplo, você está tendo a oportunidade de estar no meio de uma grande família, sabe, onde tem um Deus que quer te receber, te acolher, transformar, cuidar de você. Hoje você está vivendo o melhor dia da sua vida. Talvez o seu passado foi de dor, talvez o seu futuro é de preocupação, mas o Senhor fala assim, hoje é o presente que eu preparei para você. Hoje você está no melhor lugar. Hoje você está na presença dEle. E se tem algo que ainda não está bom, Ele pode fazer ficar. Se tem algo que ainda não está do jeito que você quer, Ele pode transformar. Porque só Ele pode fazer o impossível na minha e na sua vida. E quantas vezes, irmãos, a gente não usufrui do que Deus quer fazer hoje. Sabe, irmão, eu não sei você, mas eu preciso muito de Deus hoje. Eu precisei ontem, eu preciso hoje, vou precisar amanhã. Mas amanhã eu não sei se eu estou aqui. Ontem, o passado, já foi, Deus fala para mim esquecer. Mas hoje eu preciso do Senhor. Hoje eu coloquei diante do Senhor. Hoje eu já pedi para que o Senhor estivesse comigo e me ajudasse, porque eu sou fraca demais. Hoje eu sei que o Senhor pode restaurar as minhas forças. Hoje eu sei que o Senhor ainda pode fazer infinitamente mais. Porque hoje, até meia-noite, você ainda, se assim Deus permitir, você vai estar na presença dEle. E grandes coisas ainda podem acontecer. Sabe o dia que você está esperando para a virada, para o milagre, para a resposta, para aquilo que você quer de Deus? Pode ser hoje, querido. Pode ser hoje em nome de Jesus. Só que para que seja hoje, a gente tem que se libertar de algumas coisas. Sabe, irmãos, talvez o Senhor está querendo libertar a nossa vida de alguma coisa, mas nós ainda continuamos e insistimos em continuar presos no passado de dor, preso muitas vezes em sentimentos ruins, preso em situações que nos feriram. Quantas vezes o Senhor marca um encontro conosco e quer nos curar, só que nós teimamos em continuar enfermos.
enfermos no corpo, enfermos na alma, enfermos no espírito, e continuamos todos os dias debilitados e fraquinhos na presença do Senhor. Talvez hoje o Senhor queira trazer transformação na sua vida, mas muitas vezes nós teimamos em continuar os mesmos todos os dias. O mesmo jeito, as mesmas manias, os mesmos hábitos, a mesma forma de pensar. E o Senhor está dizendo para mim e para você, assim hoje: eu posso fazer tudo novo. Eu posso trazer e fazer aquilo que você precisa. Porém, é necessário que a partir de hoje, você deixe tudo o que passou no lugar dele, lá atrás. É necessário a partir de hoje, deixar ir embora do meu e do seu coração, da minha e da sua vida, tudo aquilo que não aconteceu hoje, mas que a gente vem arrastando desde lá de trás. Sabe aquela pessoa que já saiu da sua vida faz muito tempo, mas não sai do seu coração? Sabe aquela situação que te feriu? Aquele sentimento que tem te dominado, que tem te prostrado, que não tem te feito crescer, avançar, romper? O Senhor está falando assim: é necessário hoje deixar tudo isso em um lugar específico, no altar do Senhor. Hoje nós precisamos deixar no altar do Senhor. Ele fala para mim e para você assim hoje: não vos lembreis mais das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu desejo fazer algo novo. Eu desejo fazer algo novo, porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Só que cabe a mim e a você lançar essas coisas diante do Senhor. Cabe a mim e a você se despir. Cabe a mim e a você tirar, renunciar. Essa é a nossa parte, irmãos. E porque talvez Deus queira libertar? Porque talvez Ele não pode? Pode. Ele não tem poder? Tem. Mas por que eu falei talvez Ele queira libertar? Talvez Ele queira curar? Porque não depende mais de Deus. Deus, Ele te faz um convite, te faz uma promessa e te dá uma direção. Para que você viva isso, você precisa fazer a sua parte. Você precisa tirar, deletar coisas da sua vida, para que agora haja espaço para aquilo de novo que o Senhor quer fazer. E embaixo desse texto ele continua falando assim, ó: porventura não a percebeis? Deus está perguntando assim para mim e para você: por acaso você não está vendo o que eu estou fazendo na sua vida? O problema, irmão, não é o fato da gente não ver o que Deus está fazendo. O grande problema é o que tem nos deixado tão ocupado, que tem nos impossibilitado de ver o agir e o trabalhar de Deus. O problema sempre vai ser a ocupação do nosso coração. Qual que é a ocupação do seu coração? Qual que é a prioridade do seu coração? O que está tomando conta do seu coração e que muitas vezes tem te impedido de ver o agir de Deus e aquilo que Deus está fazendo todos os dias? Porque todos os dias o Senhor está trabalhando. Todos os dias o Senhor está agindo. E muitas vezes a gente fala: não sei, Deus não age, Deus não faz, não vejo nada. O que tem ocupado o nosso coração a ponto de não vermos o agir de Deus em nossa vida? E aí, muitas vezes, sabe o que tem ocupado o nosso coração? Ou as dores do passado. Muitas pessoas têm sofrido disso. Talvez se eu falar as dores do passado, você não vai conseguir assimilar. Mas se eu falar uma outra palavra, você vai conseguir assimilar rapidinho. Depressão. Todo mundo que sofre hoje de depressão é uma doença ocasionada por excesso de passado. Situações mal resolvidas que ela não conseguiu desenvolver, realizar, superar, e isso tem oprimido essa pessoa. Uma enfermidade. Amém? Então, o que tem ocupado o nosso coração hoje? Ou as dores do passado, ou as preocupações do futuro. A gente está tão preocupado com amanhã, com o que vai acontecer, com as promessas de Deus, que a gente esquece de viver, de apreciar, de agradecer pelo presente que é hoje e que é agora. E o Senhor vai nos ensinar, irmãos, que só existe um meio de você viver e ser feliz. É apreciando, valorizando, agradecendo por aquilo que Ele já está te fazendo hoje. É pequeno, pastora, mas é o que Deus tem nos dado hoje. E nós devemos aprender a agradecer ao Senhor. E é por isso que muita gente tem deixado de viver o melhor de Deus, porque ela ou está presa no passado, ou está lá na frente, no futuro,
Se você quiser uma palavra de Deus, eu vou dar uma palavra de Deus para a sua vida. Não é uma ofensa, é uma palavra de Deus. Abra lá no livro dos Salmos 32. Só existem 2 tipos de pessoa. Na verdade, só não. Existem 2 tipos de pessoa. Deus está querendo fazer a terceira. Salmo 32. Não vou falar o versículo ainda para você esperar um pouquinho. Existe 2 tipos de pessoas. A acomodada, a empacada. Não sei se você conhece alguém assim. E a acelerada. Em algum dos 2 você se encaixa. Eu sou acelerado. Então só existem 2 tipos. A acelerada e a empacada. Aí eu vou vir aqui e vou dar uma palavra de Deus para a tua vida. Salmo 32. Versículo 9. Vou ler para você. Não sejais como o cavalo nem como a mula. Amém? Só até aí por enquanto. Qual que é o cavalo? É o acelerado. É aquele que quer sair na frente. É aquele que quer correr. Né? O cavalo, ele é potente. Então ele quer sair na frente, ele quer correr, ele quer fazer, quer acontecer. Não importa quem está na frente, ele passa por cima. Não procura Deus, não conversa com Deus. Ele quer fazer, ele quer acontecer. Ele está preocupado com o resultado. Ele quer chegar lá, não interessa como. Esse é o cavalo. E a mula é o empacado. Já viu uma mula empacada, gente? Não sai do lugar? Muitos de nós somos assim. Deus está falando, vamos filho, vamos, eu sou contigo. Vamos que eu te ajudo, vamos que eu te sustento. Eu te pego pela mão, né? E eu vou com você. Aí você está, Senhor, é que você não sabe. Eu até queria, sabe, mas a minha dor, o meu trauma... foi tão grande, Senhor, me impactou tanto. O Senhor está dizendo, eu não me lembro mais, eu esqueci. Bora, continua, caminha. E a gente está ali prostrado, né? A gente está como uma mula empacada. E Deus fala assim para mim e para você nessa noite: não sejais nem como a mula, nem como o cavalo. A gente não pode ser nem um extremo, nem outro extremo. A gente precisa aprender. O versículo 8 é o que eu quero que você guarde no seu coração. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Sabe o que Deus quer para mim e para você? Não é que a gente fique perdido no passado, nem que a gente suma dos olhos de Deus lá no futuro. Deus quer ter você na mira dele. Deus quer ter você debaixo dos olhos dele. Deus, ele quer te dar uma palavra todos os dias. Deus, ele quer te instruir e te guiar pelo caminho. Deus é alguém que te convida e fala assim: olha, eu estou te convidando, agora vai e se vira. Não, Deus fala assim: olha, eu te convido para te instruir, para te dirigir, para te guiar pelo caminho, para andar com você e para que os meus olhos não percam você de vista. Deus, ele quer andar lado a lado conosco. Deus, ele quer estar todos os dias comigo e com você. Só que a gente só vai aprender a apreciar isso quando a gente sair da prisão do passado e quando a gente tirar os olhos do futuro e aprender a viver um dia após o outro, desfrutando de um relacionamento diário com o Senhor. Eu não sei se você já falou com o Senhor hoje. Eu não sei se você acordou e você foi como o cavalo. Saiu da cama correndo, às vezes nem escovou o dente, foi para o trabalho, trabalhou, chegou em casa cansado e chegou aqui pela misericórdia. Nem lembrou do Espírito Santo, nem lembrou da presença de Deus, não pediu direção, não pediu proteção, não pediu ajuda e simplesmente fez. Não sei se você acordou e foi como a mula. Eu acho que não, porque acho que as mulas, como é empacada, ficou em casa. Não é brincadeira. Mas talvez você só saiu da cama com um empurrão. Talvez você só saiu da cama porque alguém falou: bora, você precisa trabalhar. Acorda, meu filho, vá viver a vida. Talvez, irmãos, nós estamos vivendo esses extremos, mas não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que nós aprendamos a viver um dia atrás do outro. O Senhor quer que nós aprendamos, em nome de Jesus, todos os dias, a viver uma vida saudável, a ter uma vida feliz de verdade. Sabe, a ter uma vida que compensa, a ter uma vida boa, agradável. Mas para isso a gente precisa entender que o passado, mesmo que ele tenha sido bom, você vai lembrar, vai agradecer e vai fazer o quê? Esquecer. Porque você não pode viver
uma vida de comparação. Mesmo, pastora, mas meu passado foi tão bom, é tão gostoso lembrar. A Bíblia diz que você não pode ficar se lembrando. Porque se você lembrar, você vai viver uma vida de comparação. E a comparação, ela sabota, ela desvaloriza aquilo que você tem hoje. Se você ficar lembrando do seu carro que era melhor, você não vai aprender a valorizar o que você tem hoje. Se você ficar lembrando do seu ex-namorado, que era mais gentil e romântico, você não vai valorizar o seu namorado, seu noivo, seu marido que está do seu lado. Se você não parar de comparar, de viver de passado, mesmo que tenha sido bom, você não vai aprender a usufruir do melhor de Deus que Ele tem para mim e para você. Então, mesmo que o passado tenha sido bom, Deus fala para a gente dar um tchauzinho para Ele e deixar Ele ir embora. E se o passado foi ruim, aí você não vai agradecer, mas você vai aprender. Às vezes foi ruim, foi dolorido, mas não é para você embarcar nele. Não é para você ficar agora vivendo dele. É para você até lembrar. Mas lembra, aprende e manda embora. Nós não podemos ficar enchendo o nosso coração dessas coisas que vão ser um divisor e não vão deixar fluir aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Irmãos, antigamente em Roma, existia um meio pelo qual eles matavam os condenados à morte. Se alguém errasse, fosse condenado à morte, ele tinha que pagar uma pena. E essa pena era ele ter que pegar um morto, era amarrado nas costas dele, e ele tinha que sair pelas ruas de Roma, caminhando com aquele morto nas costas. Isso era uma punição para todo condenado lá antigamente em Roma. E aí como que esse condenado morria? Ele morria pelo peso. Chegava uma hora que ele não aguentava mais. E ele morria também pelas enfermidades, pela infecção. Porque aquele morto ele ia apodrecendo, ia sendo comido de bicho. Aquele bicho ia entrando nos buracos do vivo, ia infectando, ele ia adoecendo e ele morria. E era uma morte lenta, gradativa, judiada. E ele tinha que fazer aquilo até que ele morresse. E sabe o que é carregar o passado? Sabe o que é você viver o hoje? Só que você está aqui hoje, seu corpo está presente, mas a nossa mente e o nosso coração está naquilo que aconteceu lá atrás. E viver desse jeito é como carregar um morto nas nossas costas. Algo que vai pesar, algo que vai doer, algo que vai matar a minha e a sua vida. A gente vai levando, a gente vai indo, só que chega uma hora que a gente não aguenta mais. Que se torna pesado, que se torna penoso, que a gente começa a adoecer, que a gente começa a morrer espiritualmente. Por isso, nessa noite, o Senhor está querendo trazer cura, libertação, transformação para a minha e para a tua vida. Só que para isso acontecer, a gente precisa pegar esse peso, pegar essa angústia, pegar essa dor e aprender a largar ela. Em qualquer lugar? Não. Aos pés do Senhor. No lugar certo. Na presença de Deus. Aos pés da cruz. Sabe? Para aquele que pode e consegue suportar as nossas dores. Para você tá difícil? Para você tá pesando? Para você tá cheirando mal? Tá te matando? Você não aguenta? Mas aquele que te chamou, ele aguenta. Aquele que te chamou é aquele que pode e suporta todas as nossas dores. A palavra do Senhor lá em Isaías 53 vai dizer assim: Ele mesmo levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Tudo aquilo que tenta te abater, querido, tudo aquilo que tenta te assolar, tudo aquilo que tenta minar as suas forças e te fazer morrer no meio do caminho, só Jesus tem o poder de levar sobre ele. Sabe, Deus não quer que a gente fique mais carregando um peso desnecessário. A palavra do Senhor fala assim, lá em Mateus 11: Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados. Tá difícil? Vinde a mim. Você não suporta? Vinde a mim. Sabe, às vezes a gente quer continuar tentando com as nossas próprias forças, mas o Senhor está falando assim, vinde a mim. Ele não quer mais que nós continuemos, prossigamos a nossa vida cristã de uma forma penosa, desgastante. Sabe, irmãos, por isso que ele fala, olha, o meu fardo é leve.
O meu jugo é suave. Ele quer que você troque com Ele nessa noite. Ele quer que você deixe aos pés dele tudo aquilo que está te matando, tudo aquilo que está te sabotando, tudo aquilo que está te trazendo uma infelicidade, uma angústia, uma dor, e que você não sabe como resolver. E que você lance aos pés do Senhor, que você troque com Ele esse fardo, esse jugo, e você prossiga, mas agora leve, agora livre, agora bem, feliz. Irmãos, e isso não tem a ver com ausência de dificuldade. Sabe, estar livre no Senhor não tem a ver com a ausência de aflição. Estar livre no Senhor tem a ver com você entender que tem alguém que luta suas lutas, que guerreia suas guerras, que o momento que para mim não dá mais, para Ele dá, que no momento que para mim se torna difícil, para Ele é possível. Nós só precisamos fazer essa troca com Ele, nós só precisamos confiar nele. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele. Em nome de Jesus. Será que você consegue confiar em Jesus a ponto de se lançar diante dele? Dentro desse texto existem 3 coisas, e é rápido agora, que nós precisamos fazer para que nós consigamos de fato, superar tudo isso que nós vivemos, superar toda a aceleração, toda a ansiedade, superar toda a dor, todo o sofrimento, e possamos avançar para aquilo que o Senhor tem para nós. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer. Pensa uma palavra simples, curta, mas difícil de viver. Reconhecer. A primeira coisa que nós precisamos é reconhecer, assumir que tem algo que não está bem resolvido. Sabe qual que é o nosso maior problema? Às vezes não está bom, às vezes no casamento não está bem, às vezes em casa não está bom, às vezes eu comigo mesmo não estou bem, às vezes eu não estou com fé, não estou confiando, não está nada legal, mas eu faço cara de que está tudo bem. E aí a gente não consegue ser humilde o suficiente para reconhecer. Só que a gente precisa entender que uma doença, para que ela seja tratada, ela precisa ser diagnosticada. Se nós queremos ser curados, tratados, renovados pelo Senhor, nós precisamos reconhecer que precisamos. Reconhecer que não está curado, reconhecer que não consegue perdoar. Todos os dias a gente ouve isso. Eu aceitei Jesus, eu amo Jesus, eu só não consigo olhar para a cara daquele irmão. E a palavra do Senhor vai falar assim que como que eu posso amar a um Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar e suportar ao meu irmão que vejo? É muito mais fácil você acreditar no que está vendo do que não está vendo. Só que a gente prefere ousar dizer que a gente ama a Deus, mas odeia o nosso irmão. E a gente não consegue assumir que não consegue perdoar, aí a gente fala assim: eu perdoei, mas aí vai todo dia no Instagram, ver como é que está a vida da pessoa, se ela já caiu, se ela já faliu, se ela já morreu, e a gente ora ainda, fala: Senhor, mas o Senhor ainda não agiu em meu favor. A gente faz isso, e a gente não consegue assumir que não conseguimos, que isso está no nosso coração, e que isso vai trazer um grande mal para a minha e para a sua vida. A gente não consegue reconhecer as nossas fraquezas, a gente não consegue reconhecer que precisa abrir mão e largar todo o pecado, tudo aquilo que tem nos afastado de Deus. E por que é necessário reconhecer, irmãos? Porque quando eu reconheço, eu peço ajuda. Quando eu reconheço, eu utilizo de um modo e de um método que vai me auxiliar. Quando eu reconheço, eu não deixo passar a oportunidade. Se eu reconheço que eu estou doente hoje e me é oferecido a minha cura, eu não vou recusar. Se eu reconheço que preciso, se eu reconheço, eu entendo que sempre e sempre Deus está falando comigo. A gente nunca pode vir à presença de Deus e achar que a palavra é para o irmão, que a exortação é para o irmão, que é para o irmão, sempre para o irmão, é para a gente. E essa palavra é para trazer cura, é para trazer vida, é para trazer libertação para mim e para você. Se eu reconheço, eu entendo pela palavra que o momento é hoje e é agora.
Eu não tenho dificuldades de entender que eu vim ao lugar certo, receber aquilo que eu preciso. E eu me lanço aos pés do Senhor. Tudo que o Senhor mais quer é que nós nos lancemos aos pés do Senhor. É que nós arranquemos da nossa vida tudo aquilo que está sendo impedimento, irmão. Tantas coisas têm se levantado como impedimento. A gente se preocupa com o que falam, com o que vão pensar de nós. Que se somos crentes, que se somos agora seguidores de Cristo, que se não sei o que, se a gente mudou a roupa, se agora a gente não fala palavrão. A gente se preocupa, a gente se incomoda. E muitas vezes por isso a gente deixa de agir como o Senhor quer que nós hajamos. E o problema muitas vezes é que quando nós fazemos isso, ao invés de reconhecer, nós encobrimos. E quando nós encobrimos, a Bíblia vai falar isso, que ao invés de nós sermos curados e crescermos, nós somos assolados, consumidos e definhamos. Provérbios 28:13 vai falar assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que a confessa e deixa será alcançado por Deus. Irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas só existe uma maneira de virar o jogo, só existe uma maneira de viver uma nova vida, só existe uma maneira. É se lançando aos pés daquele que pode fazer algo em meu e em teu favor, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu preciso fazer, para que eu de fato tire do meu coração e receba o que Deus tem para mim, é não acreditando, porque a gente acaba acreditando, é não acreditando que esse renunciar, esse deixar para trás, esse tirar, abrir mão, é ter uma amnésia. Às vezes a gente pensa assim, eu nunca vou ser curado pelo Senhor, porque eu não consigo abrir mão ou esquecer esse negócio. Ou eu nunca vou conseguir ser perdoado, ou eu nunca vou conseguir perdoar ninguém. Por quê? Porque isso não sai da minha cabeça, isso está aqui todos os dias, e a gente acha que nada vai acontecer, porque a gente não esqueceu. E o que Deus quer falar para mim e para você é que nós não podemos acreditar nessa mentira, porque a cura, a libertação, o perdão, tudo aquilo que nós precisamos em Deus, Ele vai vir mesmo que você lembre, porque você não vai esquecer. A memória, ela não vai ser apagada. O que acontece quando Paulo fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu olho para aquilo que está à minha frente. O que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que você vai até lembrar, mas essa lembrança não pode mais te paralisar. Ele está dizendo que você vai até lembrar, mas essa lembrança não pode te impedir de prosseguir. Essa lembrança não pode te impedir de chegar onde Deus quer que você chegue. Porque gente, a amnésia é uma doença, Uma doença, você não pode ficar esquecendo das coisas. A Bíblia ela fala que a gente tem que se esquecer no sentido figurado de que essa lembrança não pode mais me ferir. Essa lembrança não pode mais me matar. Essa lembrança não pode ser perpétua na minha vida, a ponto de me paralisar, de me mobilizar e de me fazer definhar na fé em Cristo Jesus. Amém? E uma terceira coisa que nós precisamos fazer para que nós avancemos em Cristo Jesus é resolver o que pode ser resolvido. O que aconteceu lá atrás? Por que você está assim? Por que isso não sai do seu coração? Irmãos, se tem algo na nossa vida que dá para ser resolvido, que pode ser resolvido e que cabe a nós, nós não podemos esperar para fazer. Nós temos que fazer. Talvez você deixou de perdoar alguém. Talvez você traiu, mentiu, caluniou, feriu alguém a ponto desse alguém pegar raiva, se afastar de você. Se essa pessoa é viva e se há condições de você resolver isso, você é cristão, está em Cristo, precisa ir até lá e resolver. Precisa resolver. Não pode ficar, alongando, procrastinando, empurrando com a barriga, para ser mais claro, levando isso adiante. Se você devia a alguém, você tem que ir lá e pagar. Se você não pagar, pelo menos justificar. Você não pode ficar fazendo cara de paisagem. Estou em Cristo, sou de Cristo, sou nova criatura, mas estou com a minha vida toda pendente lá atrás. Estou com a minha vida toda torta lá atrás. Automaticamente o inimigo vai te acusar, o inimigo vai te condenar. Automaticamente.
Então nós precisamos, se há possibilidade de resolver, nós precisamos resolver. Nós precisamos acertar. Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos perdoar. Talvez alguém te feriu e você fala, não consigo. Porque às vezes quando não é a gente, é difícil. Uma coisa é você achar que Deus vai agir porque alguém errou. Outra coisa é a gente ser pressionado por algo que a gente não fez. É difícil, mas é necessário. Se alguém te feriu, sabe, você fala, não foi eu, não vou fazer. Mas quem está em Cristo? É ela ou é você? Então é você, né? E a palavra do Senhor diz que a gente tem que ir e resolver. Se você mentia, não pode mentir mais. Se você prostituía, não pode prostituir mais. Sabe, se você via pornografia, não pode ver mais. Se você está em Cristo, precisa abrir mão. Precisa aprender a largar. Ah, mas é difícil, pastor. Eu sei que é difícil, irmão. Mas só Jesus pode te ajudar. Por isso nessa noite você está no lugar certo, na hora certa, no dia certo. E o Senhor quer te ajudar nas suas fraquezas. Só que Ele já disse para mim e para você o que precisa ser feito. Nós precisamos lançarmos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas angústias diante daquele que é todo poderoso. Todo passado que não foi resolvido, certamente Ele vai te visitar no futuro. É por isso que às vezes tem pessoas que sofreu lá atrás e não conseguem ser felizes. Foi abusada, foi traída, foi abandonada. Elas não conseguem superar. Porque esse passado fica visitando ela. Na mente, no coração. O próprio inimigo se encarrega de soprar no ouvido, de acusar. Por isso que a Bíblia fala, aquele que está em Cristo, né, não tem mais condenação contra ele. Não tem mais. Nós somos livres, nós somos libertos, nós somos curados. E é isso, irmão, que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, nessa noite, em nome de Jesus. Precisamos sair daqui. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Sabe, diante de uma palavra dessa, onde o Senhor diz passo a passo o que você tem que fazer, nós precisamos sair daqui posicionados, sabendo exatamente o que nós precisamos fazer. Resolver todas as pendências que ficaram para trás, as que derem para resolver. Porque com certeza nós passamos algumas coisas, às vezes a pessoa ou a situação não existe mais, já morreu. Tem coisas que não dá para resolver. E o que se faz diante disso? Também coloca aos pés do Senhor. E nós precisamos crer que Ele é suficiente para nos curar, para nos restaurar, para nos perdoar, em nome de Jesus. E não viver mais sob o domínio de Satanás, nos acusando todos os dias. O Senhor quer que nós sejamos livres, irmãos. O Senhor quer que nós sejamos livres. Sabe o que Deus faz com o nosso passado? Ele junta tudo. Junta suas dores, junta suas angústias. Não que Ele não se preocupe, mas é o método que Ele trabalha. Ele junta seus pecados, o pior que teve. Ele junta tudo. A partir do momento que você passa a estar em Cristo, Ele fala assim, ó, dos teus pecados eu já não lembro mais. Ele joga tudo no mar do esquecimento. O problema é que nós muitas vezes mergulhamos lá, tiramos e falamos, oh Deus, minha dor, meu sofrimento, o Senhor não vai fazer nada? E muitas vezes a gente teima em querer continuar vivendo. Mas a posição de Deus é não se esquecer daquilo que você entregou a Ele, confiou nele. E se você crer nisso, você vai viver uma mente liberta. Você vai viver um coração livre. O seu coração vai ter espaço para receber a Cristo, para receber o amor de Cristo, para receber a vida de Cristo e viver algo novo todos os dias, irmãos. Todos os dias. Essa é a promessa do Senhor. Quando aquele filho pródigo, ele erra porque ele desejou a morte do seu pai, requerendo sua herança antes do tempo. Quando aquele filho pródigo, ele sai da presença do pai, erra, peca, faz tudo de errado que tinha que fazer. Mas quando ele coloca no seu coração, não, isso não é vida para mim. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu vou voltar, eu vou falar com meu pai. Quando ele se coloca a fazer isso, e ele chega na presença do pai, o pai não questiona ele. O que você fez? Cadê o dinheiro? Por que você agiu assim? O pai simplesmente vira as costas e grita, prepara o boi, prepara o carneiro, vamos fazer uma grande festa.
Vamos nos alegrar. Sabe o que Deus faz quando você confessa? Quando você se coloca diante do Senhor, quando você entrega a Ele, Ele não quer mais saber, irmão. Ele não fica mais perguntando, Ele não fica mais se lembrando, Ele não fica mais te acusando. Quem faz isso é o inimigo. Ele simplesmente quer comemorar com você. Ele simplesmente quer te acolher. O Pai quer te acolher, quer cuidar de você e quer te dar uma nova direção. E não é só hoje, é todos os dias. Por isso que você não pode abrir mão de andar com Ele, porque é todos os dias. O Senhor te dá uma direção hoje, amanhã Ele quer te dar uma nova direção. Depois de amanhã Ele quer te dar uma nova direção. Para quê? Para te fazer andar pelo caminho, para que você não desvie, não caia, não se machuque. É todos os dias. O Senhor quer dar uma nova direção para a minha e para a sua vida. E para isso nós precisamos entender que nós precisamos todos os dias dele. Todos os dias nós precisamos dele. Quando a gente chega não, né? Que eu nunca cheguei. Mas quando você vai lá em Israel tem um lugar que é muito visitado. É o sepulcro de Jesus, o túmulo de Jesus. Quando você chega lá, tem o jardim do túmulo. Ele tem uns 100 metros assim. De um lado fica o sepulcro de Jesus, que está vazio. Glória a Deus por isso. E do outro lado fica o Monte Calvário, a montanha do Calvário, onde supostamente Jesus foi crucificado. O túmulo ele é muito visitado, mas a montanha, ninguém pode chegar lá porque lá já é dominado pelos muçulmanos. Só que na verdade, eles tomaram posse por essa promessa, né, de que Jesus morreu ali. Só que na verdade, as cruzes que crucificavam os condenados não ficava na montanha, ficava à beira do caminho. Porque à beira do caminho, eles eram expostos à morte, para que todos aqueles que passassem vissem que não deveria errar, porque o castigo deles era a crucificação. Então ali embaixo, né, sem ser no monte, mas ali embaixo, hoje é um estacionamento, onde os muçulmanos acampam ali todos os seus ônibus, veículos, né, para suas devoções. E também ninguém pisa mais ali. Mas ali era de fato os pés da cruz, né? Só que ali não é mais um lugar de acesso. Hoje, os pés da cruz, irmãos, é na presença de Deus. O ambiente que Jesus quer te curar não é lá em Israel. Você não precisa ir para lá para ser curado. Você não precisa ir para lá para ser batizado. Você não precisa ir para lá para ser ouvido por Jesus. Sabe qual que é o lugar de cura na tua vida? É o lugar da comunhão. É o lugar da busca, é o lugar da entrega. Se você decidir entregar seu caminho, sua vida, suas dores, seu passado, seu futuro, sua vida, seus sonhos ao Senhor nessa noite, aos pés da cruz, é este lugar. Os pés da cruz hoje é esse lugar. Geograficamente você não consegue chegar mais naquele lugar, porque Ele não está mais ali também. Jesus não está mais no sepulcro, Jesus não está mais na cruz. Jesus, Ele está nos céus com o Pai, intercedendo por mim e por você, agindo em meu e em seu favor, operando no meu e no teu coração, querendo agir, querendo transformar, querendo te fazer viver o melhor de Deus nessa terra. É isso que o Senhor quer. E tudo que Ele faz nessa noite é aguardar um posicionamento meu e seu de entrega. É que nós possamos aceitá-lo na nossa vida. É que nós possamos nos render a Ele. É que nós possamos nos entregar a Ele. E dizer: sim, Senhor, eu sou filho, você é pai. Eu sou servo, você é Deus. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. E o Senhor pode fazer infinitamente mais na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém?